E agora é pra valer! Flamengo e Felipe Luiz terão uma nova reunião para tratar da renovação. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, que desabafou, abriu o jogo e falou sobre Felipe Luiz. E vou falar também do Flamengo, que vai perder seu principal jogador no confronto contra o Estudiantes. Então, galera, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, até porque hoje eu vou prometer que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar de Jorge Jesus, que abriu o jogo e falou sobre o técnico Felipe Luiz, eu queria fazer um pedido mais que especial nessa quarta-feira para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, aproveita e ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, galera, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo. E deixa eu começar esse vídeo falando do técnico Felipe Luiz e falando do Flamengo, rapaziada, porque agora vai acontecer e a renovação vai sair, rapaziada, e eu vou explicar para vocês. Dá uma olhada nos detalhes da informação, é claro que eu separei para vocês. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. Flamengo e os representantes do Felipe Luiz terão uma nova reunião após o jogo, rapaziada, contra o Corinthians, para tratar da renovação contratual. Mas não para por aqui não, galera. Ó, a informação continua. Bora lá. Na semana passada, José Boto se reuniu em Lisboa com o empresário do técnico Felipe Luiz, quando foram discutidas condições financeiras, salário, rapaziada, e multa rescisória, e o principal, a duração de contrato, rapaziada. Com isso, galera, ó, a expectativa é a extensão do vínculo por mais uma temporada, com a possibilidade de mais 2 temporadas. E eu vou explicar para vocês agora, rapaziada, em pratos limpos, como vai funcionar o Felipe Luiz junto com o Flamengo. Ou seja, José Boto, diretor técnico do Flamengo, quer dar mais 1 ano de contrato para o técnico Felipe Luiz. Caso, rapaziada, o Felipe Luiz se dê bem nesse ano de contrato que o José Boto quer dar para ele, o José Boto vai dar mais 2 anos de contrato. Ou seja, se o Felipe Luiz fizer igual ele está fazendo nesse ano de 2025, ele vai receber ali mais 2 anos de contrato. E é o que eu falo sempre, rapaziada. O José Boto, como diretor técnico do Flamengo e como a principal peça ali para renovar o contrato do técnico Felipe Luiz, galera, ó, tem que correr contra o tempo, porque as propostas estão chegando. O técnico Felipe Luiz é um cara diferenciado, e se eu fosse ele, rapaziada, renovava logo, galera, dava esse ano de contrato e também, rapaziada, dava uma valorização salarial. E com isso que eu tenho certeza de que, assim como o Felipe Luiz fez um trabalho e está fazendo um trabalho excepcional no Flamengo nesse ano de 2025, o próximo ano, rapaziada, ou na próxima temporada, o técnico Felipe Luiz vai fazer a mesma coisa, galera. Ou seja, tem que segurar um técnico que é bom, tem que valorizar, porque assim como chegou a proposta do Fenerbahçe e o próprio técnico Felipe Luiz bateu a porta ali na cara do time do Fenerbahçe, rapaziada, o técnico Felipe Luiz disse: eu não vou sair do Flamengo e eu vou continuar o meu trabalho aqui. Com isso, José Boto tem que correr contra o tempo. E depois do jogo contra o Corinthians, o técnico Felipe Luiz vai ali renovar com o Mengão. E eu queria saber de vocês, galera, sobre a demora de José Boto. Vocês concordam, galera, comigo que o José Boto tem que renovar o contrato do técnico Felipe Luiz o quanto antes? Deixem aqui nos comentários, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e já que eu tô falando do Felipe Luiz, que é técnico atual do Mengão, deixa eu falar do ex-técnico do Flamengo, rapaziada, Jorge Jesus, que deu uma entrevista, desabafou e abriu o jogo. Sobre quem, rapaziada? Sobre o Felipe Luiz. Dá uma olhada. Olha só, rapaziada, ó, abre aspas para o Jorge Jesus. O Felipe, além de ter sido meu jogador, continua sendo meu amigo, rapaziada. Ainda nos falamos muito. Ele é um treinador que está no começo de carreira, rapaziada. Ficou muito conhecido da minha forma de trabalhar. E acredito, galera, ó, no crescimento dele. Felipe Luiz está aprendendo. Os nossos primeiros anos de carreira não são assim. Ele terá um futuro brilhante. É um grande amigo. E além de ser um amigo, é uma
pessoa grata. As pessoas no futebol esquecem com muita facilidade das coisas. Ou seja, rapaziada, recentemente, o técnico Filipe Luiz falou muito sobre o Jorge Jesus. Falou muito ali que ele pegou tudo do Jorge Jesus e levou para ele, rapaziada. Com isso, o Jorge Jesus disse que o Filipe Luiz está em começo de carreira, porém, é um grande treinador e tem um futuro brilhante, rapaziada. Jorge Jesus também cumprimentou que depois que as pessoas ali aprendem as coisas, rapaziada, esquece bastante ali com muita facilidade de quem ensinou, né, galera? Ou seja, o Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, que ali é idolatrado demais ainda pelos torcedores rubro-negros, elogiou bastante o trabalho do Filipe Luiz, que na minha concepção, na minha humilde opinião, está sendo maior ali do que o próprio Jorge Jesus. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar de coisa séria, rapaziada, agora, porque o Flamengo vai perder um jogador importantíssimo para o confronto de amanhã, rapaziada, infelizmente, contra o Estudiantes. Olha só, rapaziada, quem é esse jogador? Dá uma olhada. O jogador que havia ficado de fora da partida diante do Grêmio, rapaziada, antes da data FIFA, e o Juventude, ambos pelo brasileiro, rapaziada, voltou a sentir a mesma lesão e dificilmente estará em campo no Maracanã nessa quinta-feira, rapaziada, contra o Estudiantes pela Libertadores, rapaziada. Olha só, a informação é que o clube tentará fazer uma força-tarefa. Pode até relacionar o volante, mas as chances dele jogar são remotíssimas, rapaziada. Esse volante, galera, é o Jorginho. Pra quem ainda não sabe, viu, rapaziada? Continua. A dúvida não fica só para a Libertadores. O atleta também deve perder o clássico contra o Vasco pelo Brasileirão e não tem presença garantida para o jogo de volta da Argentina, rapaziada. Uma perda grande e uma situação delicada para o volante Jorginho do Flamengo. Ou seja, rapaziada, a lesão que o Jorginho tem ali é muito mais grave do que a gente pode imaginar. O Jorginho não vai participar do jogo de amanhã contra o Estudiantes, não vai participar do jogo contra o Vasco, rapaziada, pelo Brasileirão. E as chances dele retornar ali no jogo de volta contra o Estudiantes, rapaziada, lá na Argentina, é bastante remota, é bastante ali, praticamente nula, rapaziada. Ou seja, diretoria do Flamengo, departamento médico do Flamengo tem que avaliar o Jorginho e ver o que é que está acontecendo com ele, rapaziada, porque ficou de fora do jogo contra o Grêmio, ficou de fora do jogo contra o Juventude. As informações saíram que o próprio Jorginho estava tendo ali uma evolução bastante gratificante, rapaziada, já não estava sentindo mais dores e depois o Jorginho ali voltou a sentir dores. Com isso, está fora do jogo de amanhã na Libertadores, jogo que ali é importantíssimo para o Mengão contra o Estudiantes. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Mengão, e já que eu tô falando que o Jorginho vai ser desfalque do Flamengo, rapaziada, deixa eu falar desses dois jogadores que vão ter presença confirmada no jogo de amanhã contra o Estudiantes. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O Flamengo deve ter os retornos de Bruno Henrique e o lateral direito, rapaziada, de Guilherme Varela, diante do Estudiantes. O atacante camisa 27 é praticamente presença garantida no confronto válido pela Libertadores, rapaziada. Ambos ficaram de fora da partida contra o Juventude no último domingo, rapaziada. Bruno Henrique foi poupado por controle de carga, enquanto Varela tratava de uma pubalgia. Ou seja, rapaziada, o atacante Bruno Henrique é presença ali garantida 100%, né, rapaziada? Eu não vou falar que o Guilherme Varela é presença garantida 100%, porque ele estava tratando de um quadro ali de pubalgia, se recuperou, mas provavelmente vai jogar amanhã contra o Estudiantes. Lucas, ele vai ser titular ou não vai ser titular? Aí eu não sei, rapaziada. Vai depender do treino que ele fez e vai depender ali do Filipe Luiz. Até porque o Emerson Royal entrou no lugar dele no jogo contra o Juventude, jogou bem, fez um gol. Aí vai ficar a critério do técnico Filipe Luiz. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu falar aqui, rapaziada, porque a Conmebol atendeu o pedido do Flamengo, rapaziada. É isso mesmo. E eu vou explicar para você que pedido foi esse. Olha só.
A Conmebol aceita o pedido do Flamengo e define o uniforme 2, rapaziada, para a partida de volta contra o Estudiantes, lá na Argentina, galera. É isso mesmo, pela Libertadores. Antes, a entidade tinha escolhido o Flamengo com o manto 3, rapaziada, na cor creme. Ou seja, a Conmebol escolheu o uniforme do Flamengo na cor creme. O Flamengo fez um pedido para jogar com o uniforme 2, rapaziada. Conmebol aceitou e com isso, no jogo de volta, o Mengão vai jogar com o uniforme 2, rapaziada. Que é esse aqui, galera, inclusive, né, rapaziada? É esse que eu tô aqui que o Flamengo vai jogar lá na Argentina. Por que, Lucas, tá tudo isso? Por que o Flamengo pediu? Por que, né, rapaziada? Porque nos últimos jogos do Flamengo, que o Flamengo jogou com o uniforme 3, que é aquele uniforme da cor creme, rapaziada, eu não vou mentir pra vocês não, galera. Deu muito azar, o Flamengo não deu sorte com aquele uniforme. Torcedores do Flamengo, pediu pro time não jogar mais com aquele uniforme número 3 e o Flamengo atendeu, até porque não trouxe sorte e o Mengão vai jogar com esse aqui, com esse uniforme, rapaziada. Bom, galera, é só uma superstição. Eu achei assim. Eu não sei se vocês vão achar, galera. E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês de coração nessa quarta-feira abençoada, rapaziada, por Deus, e que Deus abençoe todos vocês. Quem não é inscrito ainda, galera, ó, já se inscreve aqui no canal, ative o sino de notificação e vamos rumo aos 1000 inscritos. Lembrando, galera, todo dia eu tô aqui, rapaziada, trazendo informações do nosso Mengão pra vocês. E se você não é inscrito, aproveita, corre, já se inscreve aí, ativa o sino de notificação e vamos rumo a ser campeão. Valeu!